Olá, pessoal. Vamos dar início, então, aqui à nossa parte prática, do curso, aprendendo aqui o básico da programação concorrente, né, como a gente faz um programa básico em C, que seja concorrente não sequencial, tá. Então, eu vou começar aqui fazendo o que a gente normalmente faz quando aprende uma nova linguagem, que é fazer um programa que é Hello World, né, para mostrar o mais essencial, né, da nova ferramenta que a gente vai aprender. Então, para isso eu vou primeiro fazer um programa básico em C, um Hello World de C, né, então aqui a gente vai aproveitar para ir, recordando, refrescando a cabeça, eh, em relação a C, a sintaxe de C. Então vou aqui incluir stdio para poder usar a função printf e criar a função main, que todo programa tem que ter, né, e essa função é exatamente a função por onde o programa começa a executar o seu fluxo principal, que é o único fluxo que a gente tem num programa sequencial. Então eu vou apenas, imprimir, né, o programa não vai fazer nada além de imprimir uma mensagem, "Olá, sou a" thread principal, tá, que todo programa tem, né, então todo programa segue pelo fluxo inicial, vai fazendo chamadas de função, até terminar. E aí, então, terminando aqui, eu vou dar um return 0, terminou com sucesso, e aí eu tenho o meu hello world de C, né, básico aqui de C, como a função principal, a função main. Vou então compilar, eu estou fazendo isso aqui num editor, num terminal Linux, né, e então eu vou usar o GCC, vou chamar aqui o nome do arquivo, o arquivo fonte com o meu programa, vou pedir para gerar o executável chamado hello, né, se eu não usar essa diretiva, ele vai gerar um executável, com o nome default a.out. Vou usar também a diretiva wall para que ele me mostre os warnings, é sempre importante a gente fazer isso e prestar atenção nos warnings, né. Então vou pedir para compilar, compilou, não teve nenhum problema. Aí ainda aqui no terminal, né, para eu executar, no caso do Linux, né, o ponto, barra, para ele identificar que o meu executável está no diretório corrente, e simplesmente o nome do executável. Não estou passando nenhum argumento, o programa não espera nenhum argumento de entrada, basta dar enter, e aí ele executa de novo a mesma coisa, só mostra a mensagem na tela. Perfeito, então esse é nosso hello world aqui de C. Agora o nosso primeiro passo vai ser a gente acrescentar mais um fluxo de execução, ou seja, tornar esse programa concorrente com 2 fluxos de execução. O que a gente já tem sempre vai ter, que é o fluxo principal, e vou acrescentar mais um que eu vou criar aqui dentro do próprio programa, né, nesse estilo aqui de programação concorrente, em que a gente está criando o fluxo de execução dentro do próprio programa. A gente vai falar que a programação concorrente, na verdade, pode ser também você criar mais de um programa, onde parte de um programa está resolvendo um programa está resolvendo parte do meu problema e o outro programa está resolvendo a outra parte, né, como uma aplicação web. Mas aqui a gente vai usar esse formato boa parte do curso, ou praticamente todo o curso, em que a gente constrói a concorrência dentro do próprio programa. O programa é um processo, né, vira um processo em execução e dentro dele a gente vai ter os fluxos que a gente chama aqui de thread, porque é o termo em inglês, como eu já comentei com vocês, que praticamente a gente adota aqui o mesmo termo em português, né. Então a thread é um fluxo de execução que eu crio dentro de um programa, já existente, tá. Então a primeira coisa para fazer isso em C, é a gente chamar a biblioteca que oferece as funções que a gente vai precisar, que é a biblioteca, pthread.h. Tá, pthread é de POSIX thread, ela é na verdade um padrão, tá, e que serve de base para a implementação, dessas funcionalidades para outras linguagens também, e no caso de C ela está nessa biblioteca pthread.h. Então esse é o primeiro passo para a gente poder ter as funções que a gente vai precisar aqui. Como a gente faz uso disso é bem similar a qualquer outra biblioteca de C, né, são funções, a gente vai fazer chamadas de função para criar fluxo, vai fazer chamadas de função para fazer a gerência, desses fluxos, né, que a gente vai ver mais adiante. Hoje a gente vai ver principalmente essa função mais básica, que é a função para criar um fluxo, para terminar um fluxo e para guardar o término de um fluxo, né, vamos ver aqui na sequência. Então incluir aqui a biblioteca, eu posso então, chamar a função que cria aqui a thread, tá. Agora uma thread, antes disso, né, vamos fazer outro passo aqui.
O segundo passo vai ser eu definir a tarefa que a minha thread vai fazer. Isso aqui é importante, porque eu preciso da informação dessa tarefa para usar a função na sequência, que é a função que cria a thread de fato. E como que eu defino a tarefa que a thread vai executar? Por meio de uma função. Então essa aqui vai ser a função, que a thread irá executar, tá? É dessa maneira que eu defino o que ela vai fazer. Deixa eu destacar aqui, só para ficar aqui visível, né, essa é a função principal do programa, que sempre tem que existir, seja um programa sequencial, seja um programa concorrente, todo programa em C vai começar sempre pela main, né. Então, agora, quando eu crio um novo fluxo, eu preciso, basicamente é como se eu estivesse definindo quem vai ser a função main do novo fluxo, porque o novo fluxo, ele não vai seguir a mesma sequência que o programa principal, ou seja, quando ele for escalonado para execução, pela primeira vez, ele não vai lá pegar a função main do meu programa, não. Eu determino qual é a função que o meu fluxo de execução, que a minha thread vai executar, que vai funcionar como se fosse a função main, né. A partir dali, de dentro dela, eu posso chamar outras funções, assim como eu posso fazer a partir da main, tá. Mas eu preciso determinar quem é a função base onde a thread vai começar. E aí eu vou fazer isso aqui. Para fazer isso, quer dizer, para dentro da biblioteca pthread, essa função que a gente vai definir aqui, ela vai ser um argumento para a função que a gente vai, em seguida, chamar, que é a função que cria a thread, tá. Então, como ela é um argumento, ela precisa seguir uma assinatura definida pela biblioteca, que é uma assinatura, a assinatura mais genérica que a gente pode ter numa função em C, que é a função retornar ponteiro para void, e receber como argumento também ponteiro para void. Então é uma função que tem retorno, tem argumento de entrada, tá? Mas, eu posso, por exemplo, não usar esse retorno, não usar o argumento de entrada, como isso é ponteiro, tem como fazer essa chamada passando null, né. E, por ser ponteiro, eu consigo, trabalhar com qualquer tipo aqui, né, porque eu posso usar o recurso de typecast e definir funções, né, que vão ou esperar, na verdade, né, argumentos que podem ser, obviamente, de tipos, variados, fazendo o typecast, consigo passar de um tipo para o outro, como de acordo com as regras aqui de C, e consigo, então, definir funções de diferentes, com diferentes formas, né, dependendo da necessidade que eu tenho da minha aplicação, tá. Então essa assinatura, a única coisa que eu posso escolher aqui é esse nome, né, o nome que eu estou dando para a função, esse é o nome da função. O restante da assinatura sempre tem que ser assim. Isso para a primeira função, para a função que eu vou passar como argumento, que vai funcionar como a main da minha thread. Se de dentro dessa função eu quiser chamar outras funções, aí essa regra não existe mais, eu posso a partir daqui, chamar qualquer função com qualquer assinatura, sem ter que seguir essa regra aqui, tá. Então aqui, a única coisa que eu vou fazer é também imprimir uma mensagem, de boas-vindas, né. Então eu vou dizer que olá, sou a thread nova, tá. E aqui /n, ok? Então ela vai, só para ter diferença, sou a thread principal, é o fluxo principal que vai imprimir, sou a thread nova, é o fluxo da thread que a gente vai criar. Então esse foi o nosso segundo passo, né, incluímos a biblioteca, segundo passo, definimos a função que queremos que esse fluxo execute, ele não vai chamar outras funções, é uma função simples, a gente está fazendo um hello world, só vai imprimir uma mensagem na tela, tá. Como essa função, ela tem um retorno, né, eu posso, o argumento de entrada eu posso perfeitamente ignorar, não me gera nenhum problema de compilação. Mas quando eu tenho retorno, a função não retorna void simplesmente, se eu deixo aqui sem nenhum retorno, a o compilador vai reclamar, né. Então, existe uma função, quer dizer, como é que uma função de thread retorna? Aí também, tem uma diferença, porque essa função, como a gente vai ver, eu não vou chamá-la diretamente lá da main, eu vou chamá-la de dentro de outra função, ou seja, eu vou passá-la como argumento para outra função. Então eu não tenho no momento que eu faço a criação da thread, eu não tenho nada ali que fique esperando o retorno dessa função, ela tem que vir de outra forma. E aí, para isso, na biblioteca pthread, existe então a função pthread exit, que é a maneira de eu retornar,
É a maneira de eu retornar, dado que eu não vou ter uma chamada direta dessa função e alguém esperando o retorno dela. Ela vai ser chamada de forma implícita. E o retorno dela, então, também tem que ser passado de forma especial, e aí ele é passado por meio dessa função. Então o argumento, o valor que eu queira retornar, que é ponteiro para void também, quer dizer, o argumento dessa função também é ponteiro para void, para ser o mais genérica possível aqui em C, eu vou também, quando eu precisar retornar, usar o recurso de typecast para fazer as transformações necessárias e seguir a assinatura da biblioteca. Aqui, novamente, nesse primeiro momento, a gente não vai fazer uso de retorno, não quero retornar nenhuma informação, eu só quero mostrar como se eu estivesse dando um return vazio. Estou retornando sim, né, para o compilador, mas na verdade não tem interesse de passar nenhum valor de volta. Então, como o argumento aqui seria um ponteiro, eu passo null, que é aqui em C a constante que determina, quer dizer, o valor nulo vazio para ponteiro, né? Então ele consegue entender que eu estou passando um ponteiro, né, de um endereço que não é para lugar nenhum, tá? Então, essa função pthread-exit, a gente vai depois voltar, né, mais adiante com um exemplo onde a gente vai retornar de fato um valor e ver como que isso funciona. Importante para a gente aqui agora é que a gente vai entender na sequência aqui também, quando a gente criar a thread, que quando essa função tarefa é chamada, como eu falei, não tem ninguém esperando por ela, né? Ninguém vai ficar esperando por ela, diretamente na sintaxe normal de C. Então, o retorno tem que ser especial e ele é feito por meio dessa função que a própria biblioteca oferece, tá? Mais adiante a gente entende melhor como ele funciona, ok? Bom, então fizemos isso, construímos a função que a thread vai executar, tá? E botamos aqui o retorno seguindo, já apresentando, né, para vocês a primeira função aqui que a gente está usando da biblioteca. E agora sim, eu vou voltar aqui para o fluxo principal para criar a minha thread. Então, aqui cria a thread nova, tá? Como é que a gente faz isso? A gente então tem uma função, todas as funções da biblioteca começam com pthread underscore, e aí essa função, muito importante aqui para a gente, é a função create, que vai então criar o novo fluxo de execução. Essa função, ela recebe 4 argumentos. O primeiro deles é o identificador da thread, ou seja, a função vai criar uma thread e vai retornar nesse parâmetro o identificador para o sistema dessa thread, ou seja, o identificador que o sistema vai reconhecer para escalonar essa thread e que eu vou poder usar em outras funções, sempre que eu quiser me referir a essa thread em termos, né, do seu identificador interno, tá? Então, para isso, eu preciso criar uma variável que é esse identificador. E aí a biblioteca tem um tipo especial para isso, pthread_t, é o tipo aqui para o retorno aqui que seria assim, um dos retornos aqui da função pthread create, que é esse identificador que é gerado. O fluxo é criado, é gerado um identificador no sistema para esse fluxo. Então, eu vou criar essa variável que é esse identificador, vou dizer aqui, identificador da thread no sistema, tá? T de thread, né, ID de identificador, e aí, na função pthread create, esse é o primeiro argumento, então eu vou passar aqui tid. Só que aí o que acontece? A função pthread create é que vai criar esse identificador, que vai criar a thread e vai preencher esse valor. Eu não tenho nada preenchido nessa variável agora. Então, se eu passo tid simplesmente, eu estaria passando o valor atual de tid, que não existe, não foi inicializado, ele justamente vai ser inicializado dentro da função. Então, aqui é onde eu tenho que usar a passagem por referência e não a passagem por valor, ou seja, aqui no caso de C, né, explicitamente, eu tenho que passar o endereço dessa variável, né, e não o valor dela atualmente, para que a função pthread create possa, então, acessar esse endereço e preenchê-lo com o valor que vai ser dado pela função, tá? Então, aqui já, para a gente recordar aqui, passagem por referência em C, eu estou entregando para a função uma variável para que a função altere, ou seja, essa variável vai sair alterada da função com o identificador da thread no sistema. O segundo argumento aqui é atributos para a thread. Existe um conjunto de valores default de atributos, como, por exemplo, o tamanho da pilha de execução da thread, prioridades que a thread tem em termos de escalonamento, e aí esses valores já têm, todos eles, algum valor, como eu falei, default, definido, né? Se eu quiser mudar algum desses valores, eu posso, então, usar esse segundo argumento para fazer essa mudança.
Esse argumento também é um argumento que é um ponteiro para um tipo lá específico de atributo dentro da biblioteca, pthread, mas aqui, como não vem ao caso, a gente não vai precisar mudar nada aqui, vamos usar os parâmetros default, não vamos entrar nessa questão aqui, não precisamos dela, vamos então passar de novo o valor vazio. Como é uma variável do tipo ponteiro, o vazio aqui é null, tá? Não vamos deixar todos os valores default. O terceiro argumento é o argumento onde a gente informa qual é a função que a thread vai executar. Tá? Então, aqui, basta eu chamar, né, colocar o nome da função que criamos aqui, tá? A função que a gente seguiu aquela assinatura, né, como eu falei, retorna ponteiro para void, recebe ponteiro para void, sempre tem que seguir essa assinatura. É essa função que eu quero que a minha thread comece executando, que vai ser a main da minha thread. Então, eu simplesmente passo o nome dela aqui. Muito bem. Voltando. Então, o último argumento aqui seria, depois de passar a função, eu tenho a possibilidade de informar quais são os argumentos que eu quero passar para essa função, que a thread execute essa função com esses argumentos. E aí, aqui também, esse argumento é genérico, é ponteiro para void. De novo, como aqui nesse primeiro exemplo a gente não precisa usar esse argumento, né, se a gente reparar aqui a função que a gente definiu não está usando o argumento, então eu não preciso passar nada, e de novo, então eu simplesmente preencho com null. Então essa seria a chamada básica, né, para eu criar uma thread que vai executar a função tarefa, o identificador dessa thread vai ser retornado nessa variável tid, e a thread vai ser criada. A partir do momento que essa função pthread create termina, eu não tenho mais controle sobre em que momento exatamente a thread vai executar, porque o que ele faz é botar a thread lá na fila de tarefas para o sistema operacional executar, e ele vai usar a sua política de escalonamento. Eu posso, então, na sequência, a main continuar a sua execução, imprimir essa mensagem na tela, e posteriormente a thread conseguir o processamento, então imprimir a sua mensagem e terminar. Né? Se eu tenho mais de um processador na máquina, pode acontecer, não tenho, a partir daqui, eu não tenho, dentro do programa, não tenho como controlar isso, toda essa questão do escalonamento, se eu continuo com a main e depois escalono a thread, ou se eu interrompo a main e escalono a thread para executar na frente, ou se eu coloco a thread para executar no outro processador, tudo isso é decisão do sistema operacional, já saiu do escopo da minha aplicação. A biblioteca não tem funcionalidades para me permitir esse tipo de gerência. O que eu consigo é determinar, quero criar uma thread, determino o que ela quer fazer, e a gente vai ver vai ver mais adiante outras funções da biblioteca, que bloquear esperando uma thread terminar e fazer outros tipos de bloqueio com a finalidade de sincronização. Mas essa questão do escalonamento é uma questão que a gente não gerencia aqui, e ela vai ser super importante para a gente perceber que a gente não tem esse controle, porque muitas vezes a gente vai ter que, em razão disso, impor uma certa ordem por meios de primitivas de sincronização para garantir a sequência de execução que a gente precisa garantir. Mas tudo isso é assunto que a gente vai ver com calma aí ao longo do curso. Bom, o que está faltando aqui, essa função pthread create, ela tem um retorno, ela retorna um valor inteiro, e esse valor é 0 se tudo correu bem, se a função conseguiu executar com sucesso, e ele é um valor diferente de 0 se acontecer algum erro, tendo aí valores diferentes para especificar que tipo de erro aconteceu, tá? É sempre importante a gente observar esse retorno, ver se saiu com sucesso, porque se o meu programa depende desse resultado, né, para continuar executando corretamente, ou seja, depende que essa thread tenha sido criada com sucesso, eu preciso saber aqui se foi. Se não foi, eu vou abortar o programa, por exemplo, não vou deixar ele executar com defeito, podendo gerar uma falha mais adiante, tá? Então, é sempre importante olhar esse resultado. Se eu não quero identificar exatamente qual é o erro, então, para isso a gente teria que ir lá na biblioteca e olhar quais são os erros, eu vou, pelo menos, aqui identificar se saiu com sucesso ou não. Então, como ela retorna 0 com sucesso e diferente de 0 sem sucesso, o diferente de 0 em C é sempre true, né? Então, se eu pergunto se pega o resultado inteiro dessa função, né? If é esse resultado. Se isso avaliar true aqui em C, né, significa que a função não executou com sucesso,
E aí eu vou então, imprimir, eu vou só usar aqui o recurso de imprimir uma mensagem, dizendo que aconteceu um erro na função pthread create, assim eu consigo, visualizar isso, tá. Ok. Aqui, se isso aqui retornar zero, isso vai dar, falso, né, então ele não vai imprimir essa mensagem e vai seguir em frente. Se der algum valor diferente de zero, né, aconteceu algum erro, e aí o erro pode acontecer por eu não ter, alguma falha aqui em relação aos argumentos que eu estou passando, porque o sistema já atingiu o limite de threads que ele consegue manter ativo ao mesmo tempo, então tem possibilidades de erro aqui, também não vem ao caso, a gente, não vai entrar no detalhe aqui agora. Se tiver algum erro, aqui eu na verdade não estou abortando o programa, porque ele vai imprimir essa mensagem, como o restante do meu programa é apenas imprimir a mensagem da função principal e terminar, não tem nenhuma implicação em eu causar uma falha mais adiante, então não vou me preocupar em abortar o programa, mas em outras situações aqui eu faria um exit, eu faria um return logo em seguida, para terminar o programa, dado que aconteceu o erro aqui na criação da thread, tá? Então aqui a gente então fez a chamada da função principal aqui, que é essa função que cria um novo fluxo. Repara, como eu falei com vocês, a gente não faz uma chamada direta à função tarefa, né, que está aqui. Ele é uma função como qualquer outra, mas tem uma assinatura especial, e por isso ela é usada como uma função, que a gente referencia aqui, que a thread vai executar. Então, ela vai ser chamada lá implicitamente, né, ou seja, ela vai estar associada a esse fluxo de execução, o sistema operacional, quando escalonar a thread, vai colocar o ponteiro de programa no início, né, na primeira instrução dessa função, tá. Também não vamos entrar no detalhe de como isso funciona, isso é assunto para outro conteúdo, o importante aqui é a gente saber que essa é a sistemática, né. A função pthread create engloba tudo isso vai acontecer aí a partir do momento que eu chamo essa função. Esse fluxo vai ser gerado, um identificador vai ser retornado e o fluxo vai ficar apto a ser escalonado pelo sistema operacional. Quando o fluxo for escalonado, o sistema operacional saberá que o ponteiro de programa tem que ir para a função que a gente determinou, e a partir daí esse fluxo começa a executar e executa até terminar. Quando termina essa função, que é a função principal da thread, acontece a mesma coisa que acontece com o fluxo principal aqui de C. Quando eu chego ao final da função main, o programa termina. Quando eu chego ao final da função que eu determinei como função inicial da minha thread, aquele fluxo vai terminar. Então eu não preciso me preocupar também em a posteriori eu vir aqui e determinar, termine o fluxo, pare esse fluxo, cancele esse fluxo. Posso fazer isso se eu tiver necessidade de interromper o fluxo antes dele terminar, tem funções para isso. Mas se eu não preciso fazer isso, se o programa deve ir até o final, não tem mais nada que eu precise fazer. Naturalmente, quando ele chegar aqui, né, terminou essa função, ele vai terminar e aquele fluxo deixa de existir, tá? Uma última coisa que é importante fazer aqui no caso de C, para a gente não ter a execução quebrada, é o seguinte, é desvincular a main. O que eu estou falando de desvincular a main? O que acontece aqui se eu terminar o programa assim? Pode acontecer, e vai acontecer facilmente, porque o meu programa é bem pequeno, então a main pode vir, criar a thread, seguir a sua execução, fazer essa impressão, chegar no return zero e terminar. Como eu falei com vocês, quando a função main termina no programa C, o programa termina. E aí isso vai acontecer aqui. Então, se a main chegar ao final, ela terminar, e a minha thread não teve a chance ainda de ser escalonada pelo sistema operacional, ela simplesmente o programa termina e aquela thread não vai executar. Ela é abortada, né? Então, o que seria aqui a desvinculação é indicar aqui para o sistema operacional o seguinte, olha, se a main terminar e existir threads ainda dentro desse processo para executar, não termine, não aborte o processo. Se a main termina, pode deixar ela terminar, mas deixe as outras threads correndo até elas mesmas terminarem. Então, para garantir isso aqui, a gente usa de novo a função pthread exit, tá? Mesmo que a main não seja uma thread que eu criei, né, uma thread que é naturalmente criada, todo programa tem, mas essa é a maneira que via biblioteca pthread de eu indicar isso aqui para o meu sistema, né. Como eu não quero retornar nada, de fato, eu só quero apenas fazer a desvinculação, eu passo aqui
vazio, e a função pthread-exit vai ter a finalidade aqui de fazer essa indicação, né, de garantir que mesmo que a main chegue a esse ponto e aí termine, que o programa continue ativo caso eu tenha ainda alguma thread para executar, tá? Depois a gente pode fazer a execução e ver a diferença de usar ou não essa chamada de pthread-exit aqui na main, tá? Então, eu vou aí a gente termina. Deixa eu só colocar aqui um comentário, ficou faltando, quer dizer, aqui eu já saí da criação da thread, imprime a mensagem, né, de boas-vindas, que seria, aqui eu já estou separado, quer dizer, só para separar aqui, né, onde a main criou a thread, e aqui onde ela está fazendo o que ela já fazia antes, que é imprimir a mensagem na tela, e aqui, então, eu vou colocar um outro comentário para a gente lembrar aqui, né, desvincula a main do término, né, vou botar aqui, desvincula o término da main do término do programa, só para a gente lembrar aqui que esse pthread-exit aqui existe para isso, né, para poder deixar a main terminar, mas sem que o programa necessariamente termine junto com ela, tá? Então, é isso, vamos salvar aqui, né, e vou aqui de novo compilar. Tá? Aqui apareceu aqui uma mensagem importante, ó, que é o seguinte, a gente chamou a biblioteca, quer dizer, a biblioteca pthread.h, né, incluímos a biblioteca pthread.h. Essa inclusão aqui garante que no primeiro passo da compilação, na primeira etapa da compilação, todas as funções que a gente chamou da biblioteca sejam reconhecidas e o compilador possa checar se eu estou seguindo a assinatura, né? Isso é o que esse pthread.h está garantindo. Mas quando eu chego na etapa seguinte de compilação, que eu tenho que fazer, de fato, pegar a implementação lá interna dessas funções e fazer a ligação para eu gerar o executável da minha aplicação, eu preciso indicar a biblioteca onde eu tenho essa implementação. Então, quando eu chamo agora a minha linha de comando, eu tenho que acrescentar aqui no final um lpthread, né, o L de library, e o nome da biblioteca que é pthread, né, então aí eu vou indicar para o compilador que lá na etapa de ligação é para ele buscar a implementação dessas funções nessa biblioteca que já está disponível, e aí agora sim eu consigo gerar o executável, tá? Então sempre que aparecer essa mensagem, no início aparece, a gente natural, a gente esqueceu o lpthread, saibam que é isso, é só corrigir e fazer a chamada aqui à biblioteca, indicar aqui a biblioteca. Isso aqui na linha de comando do Linux, né? Então, quem usa Windows ou estiver usando um ambiente de desenvolvimento, que não é aqui na linha de comando, tem que checar essas coisas agora no início, né? Como é que, primeiro, se a biblioteca pthread.h está disponível, você tem que baixar, e depois fazer essa configuração para que no momento que você peça para rodar, compilar e rodar o programa, que ele esteja enxergando aqui a biblioteca e a sua implementação, tá? Então, para quem está num ambiente diferente do Linux, tem que fazer essa checagem, essa configuração inicial, ou está no Linux, mas está num ambiente de desenvolvimento que não é aqui o terminal, eu estou usando o terminal diretamente, então para quem for usar o terminal, no laboratório a gente começa fazendo assim, que no laboratório a gente tem esse terminal, quem for usar o terminal é exatamente assim, tá? Quem for usar algum outro ambiente tem que então se entender lá com o ambiente para ver como é que faz aqui a chamada completa. Bom, e aí a gente tem o executável, opa, hello. E olha aqui que bacana, aconteceu de primeiro, foi interessante aqui, difícil de acontecer. A thread, primeiro apareceu a mensagem da thread nova, ó, e depois da thread principal. Então, na execução aqui, a thread principal iniciou, né? Ela criou, fez a chamada de pthread create, e antes dela conseguir imprimir, a thread já ganhou a execução e já imprimiu, tá? Não significa que não dá para afirmar nada aqui sobre o que aconteceu de fato lá em termos de escalonamento. Essa máquina tem mais de um processador, pode ser que o sistema operacional tenha já aqui dentro do create já escalonado, a partir do momento que a thread foi criada, escalonada a thread já em outro fluxo, que conseguiu imprimir primeiro que o fluxo principal, pode ser que o sistema operacional tenha tirado a main do processador que ela estava e colocado a thread para executar, né, a gente não tem como dizer nada a respeito disso. Então,
pode ser que uma de fato executou antes da outra, né? Mas podem ter executado ao mesmo tempo, e aí a gente tem uma questão aqui que no momento em que elas foram imprimir, como o dispositivo de saída, que é o monitor, é um só, mesmo que tenha acontecido dos dois fluxos terem caminhado em processadores diferentes e chegado a esse ponto juntos, na hora de fazer a requisição para o dispositivo de saída, ele vai enfileirar. Então, chega a requisição da main para o printf, chega a requisição da thread para o printf, vai ter o enfileiramento aí, uma vai entrar na frente da outra, tá? E aí, aqui na saída, a gente não vai ver a coisa acontecendo ao mesmo tempo, a gente não vai ter essa possibilidade aqui, nesse exemplo em particular. Depois que a gente estiver desenvolvendo exemplos um pouco mais elaborados, que tenham uma carga de processamento maior, a gente consegue usar ferramentas aqui de visualização que permite a gente ver aqui, com sequencial, o programa usa apenas um processador, quando a gente põe o concorrente para rodar, que ele vai estar, de fato, a gente vai conseguir visualizar que ele está usando mais de um processador. Mas na saída aqui de printf, a gente não vai ter essa possibilidade, a gente só está vislumbrando, né, o que aconteceu, porque eu estou vendo que uma mensagem que apareceu aqui é uma mensagem que está dentro do fluxo da thread, e a outra mensagem que é a mensagem da thread principal, que foi dentro do fluxo da main, né? E a gente acredita que o que está acontecendo aqui é diferente de um programa sequencial, porque, repare, eu não estou chamando a função tarefa direto, ela está sendo passada como argumento para essa função que está criando o fluxo e aí disparando, chamando essa função por lá. Mas, de fato, assim, visualmente, a gente não consegue aqui ver essas coisas acontecendo, né? Mas, como eu falei, em exemplos mais elaborados, a gente consegue perceber essa diferença. Interessa aqui que a gente conseguiu usar as funções, né? O mais importante aqui, e fizemos o nosso primeiro programa concorrente aqui, Hello World, Hello Thread, Olá Thread, com um programa em C que tem o seu fluxo principal normal e uma thread adicional, um fluxo adicional, ok? Vou parar aqui e na sequência a gente vai continuar nesse código, né, incrementando um pouco mais esse código, ok? Até mais.